Pare tudo por um instante. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo. Esse simples gesto, o de respirar, é a maior prova de fé que existe. Você não vê o ar, mas confia que ele virá. Você não força o pulmão, apenas permite. Esse é o verdadeiro significado do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase bonita, é o código da confiança total. É a senha vibracional da alma que aprendeu a descansar na sabedoria divina. E é exatamente isso que Joseph Murphy chamou de estado de aceitação subconsciente. A mente subconsciente, dizia Murphy, é o verdadeiro senhor da sua realidade. Ela governa tudo o que acontece no corpo, nas circunstâncias e no destino. E ela obedece, sem questionar, às imagens e sentimentos que você sustenta com fé. Tudo o que você sente como verdade se torna realidade. Tudo o que você teme com intensidade também se torna experiência. Por isso, o Salmo 23 começa com a frase mais poderosa já escrita sobre o subconsciente. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Essa frase não descreve um pedido. Descreve um estado de consciência. O Senhor é o princípio criador dentro de você, o poder silencioso que mantém o universo em ordem. E o pastor é o símbolo do subconsciente que guia o rebanho. Seus pensamentos, suas emoções, suas ações. Quando o salmista diz, nada me faltará, ele está declarando a fé suprema. A fé na inteligência invisível que nunca falha, que nunca se confunde, que nunca se atrasa. Murphy dizia, o subconsciente é o servo fiel do espírito. Ele cumpre exatamente aquilo que você sente ser verdade, seja bom ou ruim. É por isso que o Salmo 23 é um mapa espiritual e mental. Ele não fala de religião, fala de programação vibracional. Cada verso é uma instrução ao seu subconsciente para permanecer em paz, confiança e abundância. Quando você diz, nada me faltará, está enviando uma mensagem direta à sua mente profunda. Não há carência, não há escassez, tudo já está provido. E o subconsciente, obediente, começa a reorganizar a realidade para confirmar essa crença. Situações, pessoas, ideias, coincidências, tudo se move ao redor da sua certeza. Pare e perceba. Quantas vezes você viveu preocupado, duvidando, tentando controlar tudo? Quantas vezes acordou com o coração acelerado, pensando em como resolver o que te falta? Essa é a linguagem da dúvida, e a dúvida bloqueia o fluxo do subconsciente. O subconsciente só responde à linguagem da confiança. Ele é como um espelho. Devolve o que você sente, não o que você diz. Você pode afirmar 1000 vezes, eu tenho fé. Mas se o seu corpo vibra medo, o espelho mostra falta. O universo não ouve palavras, ele sente vibrações. E o Salmo 23 foi escrito para mudar a sua vibração. O Senhor é o meu pastor, é o mesmo que dizer, minha mente divina me guia com perfeição. Nada me faltará, é o mesmo que afirmar, tudo o que é meu por direito já está em caminho. Essa é a fé que cria realidade. Não é uma crença cega, é uma ciência espiritual. Murphy provou isso com centenas de relatos, homens e mulheres que transformaram a vida mudando apenas o que sentiam no íntimo. Porque, dizia ele, o subconsciente é a fábrica dos milagres e a fé é o comando que o faz trabalhar. O salmista e Murphy falavam da mesma lei, a lei da correspondência. O externo é o reflexo do interno. Quando você se sente guiado, o caminho se abre. Quando se sente seguro, o perigo se dissolve. Quando se sente próspero, as portas se escancaram. Não é coincidência, é correspondência vibracional. Mas perceba algo profundo. O Salmo 23 não começa com eu pedirei. Começa com o Senhor é. É presente, é certeza. É aqui e agora. O subconsciente só entende o presente. Por isso, toda oração eficaz precisa ser afirmativa. Não será, mas é. Não um dia, mas agora. A alma madura não pede por abundância. Ela assume o estado da abundância. E é isso que o Salmo 23 nos ensina. A confiança como morada.
Não é um momento de paz, é um estado permanente. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É a mente se rendendo à certeza. É o corpo relaxando, porque o espírito já sabe o caminho. Quando Murphy dizia, sinta o fim realizado, era isso que ele queria dizer. Sinta-se agora como quem já tem o que busca. Sinta-se agora como quem já está em paz, como quem já está seguro. Essa emoção é o canal que comunica ao subconsciente o que deve criar. A confiança é a ponte entre o visível e o invisível. Ela é o campo magnético da criação. E quanto mais você a pratica, mais fácil se torna. Porque o subconsciente aprende por repetição e emoção. Cada vez que você diz com verdade, nada me faltará, você grava essa vibração mais fundo. Até que o subconsciente começa a agir sozinho, guiando, inspirando, atraindo. Então, se hoje você sente falta, ansiedade e escassez, pare, feche os olhos, respire e diga em silêncio: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita até o corpo acreditar. Repita até a mente descansar. Repita até sentir a paz se espalhar pelos ombros, pelo peito, pela alma. Essa paz é o sinal de que o comando foi recebido. A partir daí, a lei começa a agir. A confiança é a vibração da criação. E o Salmo 23 é o código que a ativa. Você não precisa entender como o subconsciente fará. Só precisa confiar que ele já está fazendo. Porque o subconsciente é o pastor. E o pastor sabe o caminho, mesmo quando a ovelha não vê. Feche os olhos por um instante e imagine. Um pastor conduz um rebanho por uma planície tranquila. As ovelhas não conhecem o caminho, mas seguem confiantes. Elas não duvidam da direção, apenas caminham. Essa imagem simples e sagrada é a metáfora perfeita da mente subconsciente. O Salmo 23 não fala de religião, fala de condução interior. O pastor é a inteligência silenciosa dentro de você. O rebanho são seus pensamentos, desejos e emoções. E o campo por onde eles caminham é o cenário da sua vida. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é o condutor invisível que realiza tudo o que você realmente acredita ser verdade. Ele não discute, não julga, não questiona, apenas cumpre. Por isso, ele é chamado de servo fiel. Pare de tentar controlar o caminho com a mente racional. O ego é como uma ovelha perdida que acha que sabe para onde vai, mas só dá voltas. O subconsciente, por outro lado, tem mapa, bússola e instinto. Ele sabe o caminho da segurança, da provisão, da harmonia. Mas para que ele guie, você precisa permitir. E permitir é o verbo mais difícil para a mente que quer controlar. Jung chamava de rendição consciente, o momento em que o eu deixa de lutar contra o fluxo da vida e começa a cooperar com ele. Murphy chamava isso de entrega mental. Ambos falavam da mesma coisa, fé em ação. Quando você diz, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, você está ativando esse poder interno. A justiça é a lei divina de equilíbrio. O amor é a vibração criadora. E o seu nome é o estado de consciência do eu sou. A presença divina em você. O subconsciente é guiado por imagens e emoções. Por isso, o salmista usa símbolos, verdes pastos, águas tranquilas, caminhos retos. São representações mentais da paz, da abundância e da confiança. Quando você medita nesses versos, o subconsciente começa a reproduzi-los em forma de experiências. Tudo o que é sentido com fé, o subconsciente materializa. Pare para perceber, todas as vezes em que você se sentiu seguro, mesmo sem saber o que viria, algo deu certo. Foi o pastor invisível agindo. A mente consciente se acalmou e o subconsciente assumiu o comando. E o resultado foi ordem, solução, providência. Mas quando a dúvida voltou, o ego retomou o volante. E o caminho ficou confuso. Por isso, a fé não pode ser um momento, tem que ser um estado. Murphy dizia, uma oração é eficaz quando você sente a verdade dela continuamente, não apenas enquanto repete palavras. O Salmo 23 é, portanto, um treinamento de vibração contínua.
Ele te ensina a permanecer em confiança, mesmo quando o cenário parece oposto. Guia-me mansamente às águas tranquilas, mesmo quando há tempestade. Refrigera a minha alma, mesmo quando há cansaço. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, mesmo quando há oposição. A mente subconsciente não conhece o medo, a pressa ou a dúvida. Ela só conhece o comando da fé. Entenda, você nunca está sem guia. A voz do subconsciente fala o tempo todo, nos sonhos, nas intuições, nas coincidências. É a mesma voz que te faz mudar de caminho no último instante, que te lembra de alguém na hora certa, que te faz esperar quando tudo parece urgente. Essa voz é o pastor invisível. E ele não grita, ele sussurra. Por isso, é preciso silenciar para ouvir. Experimente ouvir essa voz hoje. Quando algo te inquietar antes de agir, pare e diga: meu subconsciente sabe o que fazer. Repita 3 vezes e perceba como o corpo relaxa, a respiração muda, a clareza volta. Você acaba de acionar o poder do pastor invisível. Murphy contava a história de uma mulher que vivia preocupada com as finanças. Ela orava, mas sua mente estava sempre em ansiedade. Um dia, decidiu mudar a abordagem. Em vez de pedir, começou a repetir com sentimento: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas desta vez, sentindo o significado, em poucos dias surgiram soluções inesperadas, novas oportunidades e paz interior. Ela entendeu. A oração não mudou Deus, mudou sua vibração. O subconsciente é a ponte entre o invisível e o visível. Ele é o campo fértil onde cada pensamento germina. E como todo campo, ele não decide o que plantar, apenas faz crescer o que recebe. Se você planta medo, colhe escassez. Se planta fé, colhe abundância. Se planta dúvida, colhe confusão. Mas se planta confiança, colhe milagres. O pastor invisível trabalha dia e noite. Mesmo quando você dorme, ele age. Por isso Murphy recomendava: antes de dormir, fale com seu subconsciente como se ele fosse um servo fiel. Diga a ele o que você quer sentir, não o que você teme. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele guia o meu sono, restaura a minha alma, renova a minha fé. Essa é a oração vibracional. Ela programa o subconsciente enquanto o corpo descansa. Lembre-se, o universo não reage ao seu esforço, reage ao seu estado interno. Quando o estado é de confiança, a energia flui. Quando é de medo, ela bloqueia. Por isso, o Salmo 23 é o código mais poderoso já escrito sobre a lei mental. Ele te ensina a permanecer em confiança, mesmo na incerteza. Faça disso um exercício diário. De manhã, antes de levantar, repita: minha mente divina me guia hoje. Eu sigo as veredas da justiça, nada me faltará. E à noite, antes de dormir, meu subconsciente trabalha em harmonia com Deus. Tudo coopera a meu favor. Essas frases, repetidas com emoção, são chaves que abrem as portas do invisível. O subconsciente é o pastor. Você é o rebanho. A fé é o caminho. E o resultado é a paz que nada abala. Encerre este bloco com uma declaração vibracional. Eu confio no meu pastor interior. Ele me guia pelos caminhos certos. Ele conhece a rota da abundância e da paz. Nada me falta, porque tudo me é provido no tempo perfeito. Sinta essa certeza dentro do peito. Esse é o estado que cria milagres. Quando a mente descansa, o universo trabalha. E quando a fé assume, o impossível se organiza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras são o coração do Salmo 23. E para Joseph Murphy, elas revelam o ponto mais elevado da fé: a confiança que permanece mesmo diante do medo. Pare e reflita. Todos nós passamos por vales escuros, perdas, incertezas, solidão, doenças, transições. A mente consciente se apavora. Ela quer respostas, quer controle, quer garantias. Mas o subconsciente, esse pastor invisível, trabalha melhor no escuro.
É no silêncio do desconhecido que ele mais cria. Murphy dizia: quando tudo parece perdido, é o momento em que o subconsciente está prestes a agir. O desespero é o aviso de que a fé está sendo testada. O Vale da Sombra não é um lugar físico, é um estado mental. É quando você não vê saída, mas escolhe confiar mesmo assim. É a travessia entre o velho e o novo, entre o que morre e o que nasce, entre o medo e a fé. E é justamente aí que a magia acontece, quando você para de tentar entender e começa a permitir. Porque o subconsciente não precisa de lógica, precisa de entrega. Ele precisa que você diga com sentimento: mesmo sem ver, eu confio. Mesmo no escuro, eu acredito. Mesmo no vale, eu sei que há caminho. O Vale da Sombra é o teste da vibração. O medo é sombra, ausência de fé. Mas sombra não é substância, é apenas falta de luz. E a luz é consciência. Por isso, quando você acende a consciência da presença divina, o medo perde força. Joseph Murphy explicava: o medo é fé invertida, é a crença no mal em vez de na harmonia. A mente subconsciente reage igualmente a ambas, mas só uma constrói. Quando você teme, está orando pelo contrário do que deseja. Está pedindo o mal, vibrando escassez, alimentando o que não quer. Mas quando você confia, a energia se reorganiza. O vale se torna ponte, a sombra se torna caminho, e o que parecia fim se revela passagem. Pare de dar poder ao medo. Ele só governa quando você acredita nele. O medo é um eco, e o eco só existe enquanto você grita. Silencie a mente e o eco desaparece. Murphy ensinava uma técnica simples para esses momentos. Toda vez que o medo te visitar, repita mentalmente: Deus está comigo agora. A paz divina governa minha mente. O amor perfeito elimina todo medo. Repita até sentir o corpo relaxar. Não lute contra o medo. Substitua-o. A mente subconsciente não entende negação, apenas afirmação. Se você diz, não quero ter medo, ela foca em medo. Mas se você diz, eu estou em paz, ela grava paz. Por isso o Salmo 23 nunca nega o mal, ele transcende. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Veja como é poderoso. O salmista não pede para o mal desaparecer. Ele afirma que não temerá, ou seja, o mal pode estar ali, mas não tem autoridade. E é isso que transforma a realidade. O que você não teme, não domina. O que você não alimenta, desaparece. A mente subconsciente responde à emoção dominante. Se a emoção é medo, ela cria obstáculos. Se é confiança, ela cria caminhos. O vale é o mesmo, mas a vibração muda o desfecho. Imagine isso, você andando por um túnel escuro. A princípio, tudo é medo e incerteza. Mas, de repente, você acende uma pequena luz. A escuridão não precisa sair, basta a luz entrar. Assim é com a consciência divina. Ela não destrói o medo, ela o ilumina. O Vale da Sombra é a sala de aula da fé. Deus não te testa com castigos, mas com silêncio, porque é no silêncio que a fé amadurece. Enquanto você busca sinais externos, o subconsciente ainda não agiu, mas quando você descansa na certeza interior, o milagre já começou. Murphy dizia: a fé verdadeira é a ausência de ansiedade. É quando você fala com Deus e sente que foi ouvido mesmo sem provas. E esse é o segredo do Salmo 23. Ele não é súplica, é declaração. Não é medo, é convicção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Essa é a alma que aprendeu a se alinhar ao poder criador. Pare de querer eliminar os vales da sua vida. Eles são pontes de crescimento, são as zonas de silêncio onde o subconsciente reorganiza tudo. Enquanto o ego chora por respostas, a sabedoria interior constrói o novo cenário. Confie no processo. O pastor invisível sabe o caminho de volta à luz. Quando o medo bater, lembre-se, você nunca está sozinho no vale. Tu estás comigo, é o mantra que reequilibra a vibração. Essa presença não é externa, é a voz do seu próprio eu superior. É o subconsciente te dizendo, continue andando, a luz está logo à frente.
E quando você confia, algo muda dentro e fora. As situações começam a se mover, os recursos aparecem, o alívio chega. Não é milagre, é lei. A mente consciente se entrega, o subconsciente age e o universo responde. Murphy chamava isso de lei da substituição. Você não luta contra a escuridão, acende a luz. Não combate o medo, pratica a fé. Não foge do vale, atravessa-o. E do outro lado encontra clareza, força e propósito. Por isso, o Salmo 23 é mais do que poesia, é psicologia divina. Ele te ensina a transformar o medo em confiança e a dúvida em poder. Ele não te promete ausência de desafios, te promete companhia. E essa companhia é a presença de Deus dentro de você. Encerre este bloco com uma afirmação de fé vibracional. Mesmo quando tudo parece escuro, eu confio. Mesmo quando não entendo, eu descanso. Mesmo no vale há caminho, porque o Senhor está comigo e o meu subconsciente trabalha em silêncio. Essa é a fé que atravessa a sombra e chega à luz. E quando você chega, descobre que o vale nunca foi ameaça. Foi o portal da sua expansão. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essas palavras são um dos maiores segredos da criação consciente. Elas revelam a capacidade divina que existe em você de manifestar abundância, mesmo quando tudo parece estar desabando. Joseph Murphy dizia: você não cria prosperidade fugindo da adversidade, mas afirmando o bem no meio dela. O Salmo 23 não promete um caminho sem desafios. Ele promete paz em meio à guerra, provisão em meio à escassez, abundância em meio à adversidade. E é exatamente isso que significa uma mesa preparada na presença dos inimigos. O inimigo aqui não é uma pessoa, é uma vibração. É o medo, a dúvida, a sensação de falta. E a mesa é o símbolo da manifestação. Aquilo que você materializa mesmo quando o cenário é contrário. Quando o salmista diz, preparas uma mesa, ele não está descrevendo um banquete literal. Está dizendo, minha mente subconsciente produz abundância enquanto o mundo me observa duvidar. É o poder silencioso da fé. Murphy explicava que o subconsciente é criador sob pressão. Ele trabalha melhor quando a razão diz impossível, porque o impossível é apenas o limite do ego, e o ego não cria, apenas teme. Quem cria é o campo invisível que se move em resposta à convicção. Por isso, o verdadeiro milagre acontece quando você aprende a afirmar o bem em meio ao caos. Quando tudo parece perdido, mas você diz, mesmo assim nada me faltará. Quando tudo se desfaz, mas você declara, a mesa está sendo posta. Essas frases são comandos diretos à mente criadora, e a mente obedece. Ela começa a reorganizar circunstâncias, abrir caminhos, inspirar ideias, enviar pessoas, até que a mesa se torne real. Pare de esperar o ambiente perfeito para acreditar. A fé que cria é a fé que age no meio da confusão. Murphy dizia, quem espera sentir segurança para crer, nunca verá o poder da crença. A segurança vem depois. O passo é dado primeiro. Você decide confiar, e o universo confirma. Imagine essa cena. Você está num campo de batalha. Há ruídos, incerteza, tensão. E, de repente, surge uma mesa posta, limpa, iluminada, com tudo o que você precisa. Essa mesa não é milagre, é correspondência vibracional. É a fé transformando frequência em forma. A mente subconsciente é o terreno invisível onde essa mesa é montada. Ela pega cada imagem que você sustenta com fé e a transforma em evento. Por isso, Murphy ensinava, visualize o bem realizado. Sinta-se já em posse do que deseja. Agradeça antes de ver. É exatamente isso que o Salmo ensina. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo é o símbolo da unção, o toque divino na mente, a iluminação da consciência. Quando você unge a cabeça, está elevando seus pensamentos, está dizendo ao subconsciente, a partir de agora só aceito ideias de abundância.
E o cálice transbordando é o resultado inevitável. A abundância não chega, ela se revela. Murphy afirmava: a riqueza não é algo que vem até você, é algo que se manifesta a partir de você. Por isso, o Salmo não diz, pedirei um cálice cheio. Diz, o meu cálice transborda. É o verbo da certeza, é o sentimento de quem já está vivendo o estado de plenitude. Pare de se concentrar no que falta. A escassez é um espelho da dúvida. Quanto mais você diz, eu não tenho, mais o subconsciente grava, falta. Mas quando você declara, tudo me é provido, o subconsciente começa a agir. Ele não distingue real de imaginado. Ele apenas cria o que sente. Por isso, visualize a mesa. Feche os olhos e veja. Um espaço iluminado. Uma mesa farta, calma, tranquila. Nela, há tudo o que você precisa. Oportunidades, recursos, saúde, amor. Ao redor, o caos continua, mas não te alcança. Você está protegido pela vibração da fé. Essa é a imagem que reprograma o subconsciente. Murphy contava o caso de um homem que vivia falido e sem perspectivas. Em vez de se lamentar, ele começou a praticar uma visualização diária. Imaginava uma mesa de jantar farta, repleta de tudo o que desejava: comida, prosperidade, harmonia. Em pouco tempo, ideias surgiram, conexões se formaram e ele reconstruiu a vida. Murphy dizia: o subconsciente transforma imagens mentais em realidades físicas. A mesa preparada é a prova disso. Ela mostra que o poder não está em eliminar inimigos, mas em permanecer centrado enquanto eles estão ao redor. A fé não destrói o caos, ela reina sobre ele. Pare de lutar contra a falta, contra a dúvida, contra as pessoas que não acreditam em você. Não lute, eleve-se, sente-se à mesa da confiança. Coma do pão da certeza, beba do cálice da fé e deixe o universo servir o banquete da abundância. A lei divina é simples. O que você sente dentro, o mundo reflete fora. Se você se sente guiado, as oportunidades aparecem. Se se sente digno, o dinheiro chega. Se se sente amado, o amor floresce. Mas se se sente em guerra, o subconsciente cria resistência. Por isso, sente-se em paz, mesmo diante dos inimigos. A mesa é o altar da serenidade. E quem aprende a permanecer sereno no meio da tempestade, domina a arte da manifestação. Repita mentalmente, com emoção. Mesmo que o mundo duvide, eu confio. Mesmo que o cenário pareça contrário, eu descanso. O meu cálice transborda. O bem que me pertence me alcança agora. Sinta o corpo vibrar com essa certeza. Sinta a energia se expandir ao redor. Essa vibração é o campo da criação. O subconsciente já começou a agir. A mesa está sendo posta. E o banquete é inevitável. A partir de agora, tudo o que você precisa já está vindo. Não porque você pediu, mas porque você confiou. A fé é a semente invisível que gera os frutos visíveis. E quando você entende isso, nunca mais teme o caos. Você apenas fecha os olhos e diz: a mesa está pronta e o meu cálice transborda. Certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essas palavras encerram o Salmo 23, mas também revelam um segredo para manter o fluxo da abundância constante. Não é apenas sobre receber, é sobre permanecer. Joseph Murphy dizia que muitos oram e obtêm resultados, mas poucos permanecem no estado de fé que cria. A constância da confiança é o que transforma uma bênção em estilo de vida. A fé que você sente hoje precisa se tornar o seu clima interior, o ambiente onde a sua alma vive. A mente subconsciente é como um solo. Ela não floresce com uma gota de chuva, mas com o clima contínuo da confiança. Quando o salmista diz: bondade e misericórdia me seguirão, ele está declarando a lei da correspondência vibracional. Não diz talvez, nem se eu merecer. Diz certamente. Certeza é a assinatura da fé madura. A bondade é o reflexo daquilo que você sente como verdadeiro. A misericórdia é o retorno amoroso da energia que você emana. Quando você vibra amor, amor te segue. Quando vibra gratidão, oportunidades te seguem.
Quando vibra confiança, prosperidade te segue. O universo não persegue quem duvida, ele acompanha quem confia. Pare de condicionar sua paz ao que acontece fora. O mundo externo muda o tempo todo, mas o fluxo da abundância não depende das circunstâncias, depende da vibração. Você pode estar em meio a crises e ainda assim sentir segurança. E é justamente essa segurança que atrai as soluções. Murphy chamava isso de fé imperturbável, o estado em que o consciente descansa e o subconsciente assume o comando. Você não precisa mais se preocupar com como as coisas vão acontecer. A mente criadora cuida dos detalhes. Sua única tarefa é manter o estado de confiança viva, e esse estado se alimenta de 3 práticas simples que tanto Murphy quanto o salmista ensinavam. A primeira é a gratidão. Agradeça antes de ver. Agradeça enquanto ainda parece faltar. Agradeça mesmo quando nada mudou, porque a mudança já está em curso. Quando você diz obrigado, sinceramente, o subconsciente entende. Ela já tem. E o universo responde, então que tenha mais. A gratidão é o selo da fé. É o ato mental que transforma desejo em posse. Murphy dizia que quando você se sente grato, a mente subconsciente entende que o pedido foi atendido e começa a agir como se fosse fato. O salmista vivia nesse estado. Ele não esperava o milagre. Ele habitava nele. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa do Senhor é a consciência da presença divina, o estado interior onde nada falta. A segunda prática é a declaração diária. Transforme o Salmo 23 na sua oração viva, não como repetição mecânica, mas como código vibracional. Cada manhã, ao acordar, diga: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu sou guiado em paz, protegido em amor e suprido em abundância. Sinta cada palavra. Perceba o corpo responder. O subconsciente entende vibração, e a vibração nasce do sentimento. Repita também à noite, antes de dormir. Enquanto o corpo descansa, o subconsciente trabalha. Ele reorganiza o invisível para que o visível floresça. Murphy chamava isso de oração noturna criativa. A fé repetida antes do sono se transforma em comando durante o sonho. E ao despertar, você já começa o dia em outra frequência. A terceira prática é a entrega constante. Entregar não é desistir, é confiar. Entregar é dizer: eu fiz o que estava ao meu alcance, e agora o universo faz o resto. A mente consciente é limitada, mas a inteligência divina dentro de você é infinita. Quando você entrega, ativa essa inteligência. Quando resiste, bloqueia. Murphy dizia: o maior obstáculo à realização é o hábito de duvidar logo após orar. Por isso, não anule sua oração com ansiedade. Depois de declarar, sinta-se em paz. A paz é a prova de que o subconsciente recebeu o comando. Perceba que o Salmo 23 termina em plenitude, não em pedido. É o cântico de quem entendeu a lei. Nada me falta, porque tudo já está provido. A bondade me segue, porque eu vibro bondade. A misericórdia me acompanha, porque eu liberei o perdão. Eu habito na casa do Senhor porque vivo na consciência da abundância. A casa do Senhor é o lugar da mente que confia, descansa e cria. É a morada da vibração da certeza. Quem vive nela não teme o tempo, nem a escassez, nem o futuro. Porque entende, o pastor está sempre guiando. Você não precisa ver o caminho inteiro, basta enxergar o próximo passo. A fé é o farol que ilumina 1 metro por vez, e esse metro é sempre suficiente. Lembre-se, o subconsciente é o servo fiel. Ele cumpre o que você sente como verdade. Por isso, cultive o sentimento de que tudo está bem, mesmo quando nada ainda parece bem. Essa confiança silenciosa é o código da criação. Pare de se preocupar com o amanhã. A fé não antecipa o caos. Ela antecipa o milagre. E quando você vibra nessa certeza, o universo se ajusta ao seu estado. Declare agora com convicção: certamente bondade e misericórdia me seguem.
Eu habito na casa da abundância. Tudo coopera para o meu bem, e nada me faltará. Sinta o corpo se aquietar, a respiração se harmoniza, o coração se abre. Essa sensação de paz é o sinal de que o subconsciente aceitou a verdade. A partir deste instante, o campo invisível começa a responder. Você pode não ver, mas o movimento já começou. E quanto mais você mantiver essa vibração, mais o fluxo se tornará constante. A abundância deixa de ser evento e se torna estado. Você é a casa do Senhor. O templo sagrado é o seu próprio estado de consciência. A cada vez que escolhe confiar, você acende uma vela nesse templo. A cada vez que agradece, expande a luz. E quando a luz é constante, nenhuma sombra permanece. Caminhe em paz. Fale pouco, confie muito. Ore menos com palavras e mais com vibração. A fé é a arte de morar na abundância antes que ela se manifeste. Quem confia, cria. Quem agradece, expande. E quem habita na casa do Senhor, vive em plenitude todos os dias da vida.